Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de julho de 2018. As histórias de horror dos parasitas que controlam a mente de suas vítimas. Na natureza que inspira os filmes da Disney podem ser encontrados também os mais assustadores relatos de terror. Uma das melhores fontes desse tipo de história são as relações entre parasitas e hóspedes no mundo dos insetos. Milhões de anos de evolução permitiram o surgimento de sofisticados mecanismos de algo parecido ao controle mental no que as vítimas entregam suas vidas para benefício do organismo que lhes infectou. Animais que se suicidam para que os parasitas possam alcançar seu objetivo ou insetos que ficam velando pela segurança das crianças de seu assassino enquanto estas lhe devoram por dentro acordam o interesse da neuroparasitologia, um ramo que trata de compreender as bases biológicas destas práticas impiedosas. Em um artigo publicado em Frontiers in Psychology, um grupo de pesquisadores da Universidade Ben-Gurion do Negev, em Israel, oferece alguns exemplos de manipulação do sistema nervoso da vítima e os esforços realizados para os explicar. Um dos usos que os parasitas fazem de suas vítimas é o de os empregar como meio para se reproduzir e se dispersar. É o caso do Dicrocolium dendriticum, que começa seu ciclo no fígado de animais como as ovelhas. Ali põem ovos que depois são expulsos através das fezes e passam a infectar a caracóis que se alimentam delas. A seguir, os caracóis produzem uma mucosidade que atrai as formigas, que acabam infectadas pelos parasitas. Enquanto a maioria dos parasitas fica no hemolinfo, o sangue das formigas, um só dos parasitas migra até a cabeça do inseto e começa a segregar algum tipo de substância química que serve para controlar seu comportamento. Um tipo de vespa utiliza o corpo de uma lagarta para incubar suas crias e depois faz com que cuide delas uma vez infectada. A formiga segue comportando-se como mais uma de sua colônia, mas quando cai a tarde e o ar esfria, abandona o grupo e sobe ao alto de uma folha. Uma vez ali, sujeita-se mordendo com força e espera que algum animal a devore, explicam os autores do trabalho, liderado por Frederic Libersati. Se, quando amanhece, a formiga salvou a vida, regressa à sua colônia e se comporta normalmente até que volte a anoitecer. Nesse momento, o parasita toma o controle de novo e regressa a uma folha à espera de acabar no fígado de um animal em que o parasita possa completar seu ciclo. No Livro dos Espíritos em 1857 Allan Kardec questionou sobre o assunto da pesquisa feita na Universidade Ben-Gurion do Negev, em Israel 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Allan Kardec questionou sobre esse tipo de influência 464 como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito. Estudai a coisa, os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós distinguir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles? 465 A isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465b Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. 466 Porque permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem.
Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se pés inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. No livro Roteiro Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier esclarece que as bases de todos os serviços de intercâmbio, entre os desencarnados e encarnados, repousam na mente, não obstante as possibilidades de fenômenos naturais, no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada. Tanto quanto a do animal, pode demorar-se por muitos séculos, na ociosidade ou na sombra, sob a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes, mas se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os dilaceramentos e as dificuldades do caminho por golpes abençoados do buril da vida, esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete a luz. Certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu, em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos, de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca, em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos, com os quais nos colocamos em sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Um fruto apodrecido ao abandono estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada, à luz do dia, e refletirá infinitas cintilações do sol. Andorinhas seguem a beleza da primavera. Corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam, ativas.
Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, tecemos nosso tesouro onde colocamos o coração. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de julho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.